Boa noite a todos que nos acompanham aqui toda semana na página da Casa Assistencial Chico Xavier de Papagaios. Hoje é uma noite muito especial para nós. Estamos na companhia de uma companheira muito querida, a nossa irmã Rose Kodama, nos falando de Santa Catarina, né? Florianópolis, né, Rose? Florianópolis, isso mesmo. Hoje a nossa irmã Rose ela vai passar para a gente a mensagem, né, a reflexão da noite sobre o tema o sentido da dor. Ainda dando essa sequência que nós estamos da campanha de valorização à vida, onde estamos buscando incentivar a vida, né? Então, a dor é um dos fatores que desvaloriza, né, Rose? Que nos coloca em choque conosco mesmo. Uhum. Então, todos que estão aí nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade para participar, para interagir. Nós vamos estar, se alguém tem algum questionamento, nós vamos estar tentando responder. Se não conseguimos, nós mandamos depois no chat aqui, né, Rose? Também. Isso mesmo. Mas eu tenho certeza que a Rose está mais do que preparada sobre esse tema, né? A Rose é psicóloga, né, Rose? Sim. E tá aí no movimento espírita, não só na Santa Catarina, mas também em muitos estados, né? Às vezes, acho que uma vez por ano você vem em Minas. Grande, né? Uma vez por ano eu vou a Minas Gerais. Esse ano eu espero que as coisas se normalizem para que eu possa retornar, né? Com certeza. E na última, vamos falar assim, na última turnê dela da região, nós tivemos o prazer de conhecê-la e hoje tivemos a oportunidade, nesse mecanismo, esses meios online, de ela estar falando aqui na página de nossa casa. Então, Rose, é um carinho muito grande estar com você. Seja bem-vinda. Nós já estamos aqui com os nossos companheiros que já estão dando boa noite, a Paola Regina, o Reinaldo, todos grandes amigos nossos. Então, para que nós possamos dar início, preparar nosso ambiente íntimo, eu vou convidar para todos, para que nós possamos fazer a nossa prece inicial e assim pedir a bênção ao Pai. Então, eu vou convidar a todos que estão nos acompanhando para trazer na mente os momentos mais felizes que tivemos na última semana. Deixar fluir em nosso coração novamente essa sensação de alegria, de euforia, de satisfação, para que o nosso corpo, mente e alma possam se sintonizar na vibração da paz, da alegria, do amor. Nesse estágio, rogaremos a Jesus, nosso Mestre Maior, que possa nos acompanhar iluminando esta noite, transmitindo a paz através de nossos sentimentos e através de nossas irradiações para todas as direções, onde cada um de nós, independente onde se encontra, possa ser um ponto a irradiar a paz do Cristo em nossos ambientes. Que a noite seja belíssima e agradável para todos. Que a nossa irmã Rose possa tocar nossos corações com suas palavras e nos direcionar ao sentido de valorizarmos cada momento, cada instante em nossas vidas. Que Jesus ilumine e abençoe a todos nós. Assim seja. Que assim seja. Gente, obrigada, Davi. Rose, vou deixar você à vontade, vou estar minimizado. Como combinado, se tiver algum comentário, algum questionamento, comentário relevante, aumenta rapidinho e te passa aqui, tá bom? Certo. Grande abraço. Muito obrigada, pode ficar Davi. à vontade. Gratidão. Meus amados irmãos, amigos queridos dessa Casa Assistencial Chico Xavier de Papagaios, eu ainda não conheço a casa pessoalmente, mas certamente não nos faltará oportunidade. Gratidão imensa, Davi, por esse generoso convite. É sempre uma alegria imensa poder trabalhar nessa seara do Mestre, é uma alegria imensa nós podermos estar aí, né?
semeando um pouquinho daquilo que Jesus colocou em nossas mãos, em nossos corações. Chega um momento em nossa caminhada que é impossível não compartilhar, né, do remédio, é impossível não compartilhar das bênçãos que recebemos nessa jornada. Então, muito feliz, muito grata por estar com vocês e recebam todos aqueles que estiverem nos ouvindo agora, os trabalhadores da casa e todos aqueles que estiverem nos acompanhando ou que vão nos acompanhar mais tarde, que recebam o meu abraço fraterno e acreditem que esse abraço está brotando da alma. Estou muito, mas muito feliz mesmo por estar com vocês. E o tema proposto para a noite de hoje, como o Davi já falou aí, nós estamos na campanha, no Setembro Amarelo, essa campanha de valorização da vida, do combate ao suicídio. É um trabalho de formiguinhas, mas é um trabalho tão confortante, é um trabalho que nos enriquece a alma por poder, né, falar um pouquinho do valor da vida, do quanto a vida realmente vale a pena, apesar de, né? Apesar de é o nosso tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre o sentido da dor. E quando nós falamos em sentido de dor ou sentido da vida, não importa. A primeira impressão que muitas pessoas têm a respeito dessa questão sentido é o caminho. E, na verdade, sentido não é caminho, tá? Sentido é movimento. Então, o caminho ele já existe. Nós estamos aqui nesse plano material e nós temos nessa nossa jornada, nós temos muitos caminhos. E nós temos também a livre escolha, nós podemos escolher esse caminho. Então, o sentido é aquilo que vai dar movimento para que eu possa caminhar. Então, muitas pessoas nos perguntam, qual é? Existe um sentido para a dor? Não sei se vocês devem ter observado aí o cartaz, né? Cartaz belíssimo que foi feito para a apresentação do nosso trabalho da noite de hoje. Então, eu vou iniciar aqui, antes de adentrarmos, né, no tema, e eu quero que esse tema ele seja conduzido com muita leveza, eu trago aqui uma mensagem muito linda. É um poema de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e fala sobre a dor. E o título é Dom de Deus. Então, vou iniciar com essa mensagem, com esse poema, que diz assim: Dom de Deus. Alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar esta pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? E o escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: um anjo mora preso nessa pedra maciça. E eu tenho o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo, e cortando, aresta sobre aresta, amparando e brunindo o mármore que entesta. Vê afinal o instante em que ele próprio exulta, a obra-prima que jazia oculta, aparece soberana. É um anjo que sorri quase que em filigrana, uma pedra, enfim, que se transforma em prodígios de formas, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameace e te amarfanhe a vida, não grites maldições, nem fabriques labéus. A prova é força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Olha só que lindo, não é? Então, nós somos aquelas pedras brutas que estão sendo lapidadas, porque dentro dessa pedra mora um anjo,
Vocês já ouviram dizer que um dia todos nós seremos anjos? Então, a dor das marteladas fazem parte dessa nossa caminhada. Então, fazem parte desse movimento que nós vamos dar, nesse seguimento que nós vamos dar nessa jornada evolutiva. Na questão 132, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, com muita propriedade, ele vai indagar aos benfeitores espirituais qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Qual é o objetivo? Por que é que nós estamos aqui? E os benfeitores espirituais, então, vão responder da seguinte maneira: que Deus impõe a encarnação aos espíritos, a fim de fazê-los progredir. Porém, para que possam alcançar esse degrau evolutivo, essa evolução, é preciso suportar todas as vicissitudes da vida. Então, olha só, suporte, né? Quando nós falamos em suportar, é algo tão forte, não é? Nós vamos precisar suportar as dores, provavelmente muitas delas escolhidas por nós, ou, como nos diz o Evangelho do Cristo, no Cristo Consolador, lá no capítulo 6 do nosso Evangelho, que fala que muitas das nossas dores, muitas das nossas aflições são causas, ou seja, são consequências, né, daquilo que nós plantamos na atualidade. Então, elas são causadas por aquilo que nós mesmos plantamos. Então, vejam bem, o que é que nós estamos plantando nesse momento? Como é que nós vamos fazer para identificar o motivo, né? A razão da nossa dor, do momento que nós estamos atravessando, inclusive agora, né? Porque eu falava, inclusive, na semana passada, que muitas pessoas reclamavam da falta de tempo, reclamavam do cansaço físico, por estarem trabalhando demais, por estarem na correria. Entretanto, nós estamos aí, né, quase 6 meses de afastamento social, e nós estamos, né, tendo um certo tempo, muitos de nós. E mesmo assim, a depressão continua aí, as pessoas continuam tristes, as pessoas continuam sem tempo, sem disposição, sem ânimo. E o que é que essa dor atual, né, essa questão da pandemia, o que é que ela veio nos trazer? O que é que ela veio nos ensinar? Porque, vejam bem, a dor ela tem uma função pedagógica. Né? Se nós formos imaginar ou tentar compreender, ou seja, analisar, né? Analisar a dor, por que da dor? Né? Por que é que o que essa dor veio me trazer? Então, a função da dor é uma função pedagógica, ela tem algo para nos ensinar. Ela vem nos ensinar algo que nós ainda estamos resistentes, que nós não queremos ainda compreender até então. Aí essa dor, ela vem como uma mestra, ela vem nos arrancar. Vocês prestaram atenção aí na poesia? Ela vem nos arrancar. E para nos arrancar daquilo que nós estamos ali apegados, porque nós nos apegamos também, né? Nós nos apegamos a detalhes, ou seja, a situações que muitas vezes não têm importância nenhuma, que são só detalhes mesmo na caminhada. Nós nos apegamos como se aquilo fosse a nossa realidade. E a dor, ela vem justamente nos mostrar, olha, você precisa se movimentar. O sentido, né? Que é o movimento. Você precisa se movimentar. Você precisa sair dessa situação em que você se encontra no momento que você precisa dar um outro ritmo para a sua vida. Por exemplo, né, o que eu acabei de dizer agora. A pessoa reclamava e dizia que estava cansada, esgotada, deprimida por conta da correria do dia a dia. Né? E de repente ela parou de correr. Né? Ela teve um tempo em casa para repousar, para se organizar, e ela continua sentindo
da mesma maneira, porque é um sentimento. É um sentimento, eu estou passando por esse momento e tem alguma coisa mal resolvida dentro de mim. Então, quando eu digo que a dor ela tem essa função pedagógica, porque é de dentro para fora. Ela vai começar a me reeducar, ela vai começar a me ensinar como está funcionando aí os meus pensamentos, né? Então, como é que eu vou reorganizar os meus pensamentos? Como é que eu vou reorganizar a minha fala, o meu olhar? Porque tudo começa por dentro. E é isso que a dor, ela vem, essa é a função da dor. Então, quando eu falei aqui, né, do Evangelho, se nós olharmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições, no capítulo 5, nós vamos encontrar o seguinte: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem causa na vida presente e a outra fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-se que muitas são consequências, como eu já disse, do caráter e do proceder dos que a suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua improvidência, do seu orgulho e de sua ambição. Então, por que caímos? Por que passamos por alguns momentos que nós tropeçamos, caímos e aí nos apegamos à pedra? Né? O que nos leva a cair? E aí a doutrina espírita ela vem justamente nos dar esse suporte, vem nos ensinar, né? Vem nos mostrar como lidar com os nossos sentimentos, como quebrar o nosso orgulho, que é uma das causas, então, dessas nossas quedas, como quebrar o nosso egoísmo, como quebrar um pouquinho da nossa ambição. Quantas lições nós estamos tendo aí com a questão da pandemia, voltando novamente. Estamos tendo uma grande lição. Por exemplo, a lição de que, muitas vezes, a minha ambição ela não me leva a lugar nenhum. Nesse momento, muitas pessoas que algum tempo atrás podiam viajar livremente, agora não, agora tudo tem regras, nem todos os lugares estão ainda recebendo público, ou seja, eu não posso mais ir aonde eu quero e fazer tudo o que eu fazia antes com a liberdade que eu tinha e que eu não valorizava. Né? Então, esse é o momento, então, de reflexão em relação à minha ambição. Não adianta eu ter, né? Eu ter o poder, eu ter dinheiro, eu ter condições financeiras se eu não posso, né, agir livremente. E por que é que eu não posso? Por que é que eu fui podada? Qual é o sentido, qual é o sentido que eu vou dar para a minha vida daqui para frente? Porque essa dor, ela precisa me ensinar algo, não é? Quando nós vamos visitar um hospital, é muito interessante. Eu faço isso, né? Eu tenho um grupo que nós fazemos visitações em hospitais, né? Um hospital, inclusive, oncológico. E é muito interessante como as pessoas elas ficam mais amorosas quando elas adoecem. Ah, não é regra geral, logicamente, né? Mas a maioria das pessoas com quem eu converso, que passam por uma dor muito forte, elas se compadecem mais da dor do outro. E aí eu vou voltar para o Evangelho, vou voltar aqui para o nosso capítulo 5, e só vou ler aqui o que Kardec coloca. Que, na verdade, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente, lançando sobre certos mistérios, vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa a fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como
há de alguém sentir-se ditoso por sofrer? Né? Quando nós falamos da dor, assim, algumas pessoas pensam que nós estamos simplificando. Na verdade, não. Nós sabemos que é muito difícil compreender a dor. É muito difícil nós entendermos que nós precisamos passar por algumas situações complicadas, principalmente na hora da dor, não é? E aí o Cristo Consolador vem justamente nos dizer que na dor nós somos todos iguais. Se tem algo que nós fomos igualados aí, é na dor. Então, quando uma mãe, por exemplo, ela perde um filho, né? Que a gente às vezes fala, não se perde nada porque o espírito é imortal. Bem, nós perdemos sim, né? Nós perdemos a presença física do outro, nós perdemos o cheirinho do outro, que nós amamos, e é interessante nós vivenciarmos o luto e respeitarmos aquele que está passando por essa dor e por esse sofrimento. Então, Deus nos igualou. Nessa questão da dor, está aqui no Evangelho. Foi um momento que nós fomos realmente colocados, então, no momento da dor, que nós vamos experimentar aí profunda igualdade, profunda solidariedade. Como eu já disse, quando eu vou para o hospital fazer alguma visita, eu percebo que aquelas pessoas que estão sofrendo, elas se compadecem muito do seu colega de quarto. Elas criam ali uma empatia. E aí essa dor, ela está realmente dando uma grande lição. Essa grande lição da igualdade, né? De que nós não somos melhores do que ninguém, de que nós estamos aqui justamente para sermos mais solidários, que nós estamos aqui justamente com esse propósito de acolher o outro. E nós, no mês de setembro, nós falamos muito dessa questão do acolhimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar também no CVV, no Centro de Valorização da Vida. Para quem não sabe, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, ele é aquele grupo que apoia, que ampara, que acolhe aquelas pessoas que estão com depressão, ou seja, o CVV ele tenta evitar, né, o suicídio. O CVV ele vem para prevenir, ele vem para ouvir a dor do outro. Como assim, Rose? Ouvir a dor do outro, mas ouvir ajuda? Meus irmãos, nós não podemos avaliar, ou seja, por ser uma caridade ainda desconhecida, nós ainda não alcançamos, né? O quanto o ouvir é importante, o ouvir com respeito, o ouvir se colocando no lugar do outro. O quanto é importante você parar um pouco, se deixar um pouquinho de lado e acolher e estender a mão ao próximo. Então, nesse trabalho eu aprendi que quando nós estendemos as nossas mãos, quando nós permitimos que o outro desabafe a sua dor, durante a sua conversa, durante a sua fala, enquanto ele fala, ele vai encontrando respostas. E essas respostas é que vão dar um sentido. Ele vai compreender por que ele está passando por aquela dor. Né? Por que ele está passando por aquele momento difícil. E como eu já disse, aqui eu estava lendo aqui o Evangelho, né, as causas atuais e as causas anteriores das nossas dores. Quando nós não conseguimos perceber, né, um motivo, uma razão de nós estarmos passando por uma dor e por um sofrimento, no aqui e no agora, poxa vida, mas eu, né, tem pessoas tão bondosas que estão passando por tantas dores e por tanto sofrimento. Mas aí observemos essas pessoas bondosas, essas pessoas tranquilas, essas pessoas pacientes. São aquelas pessoas que elas têm uma resignação que vem da alma. Porque aí foi um compromisso já assumido no plano espiritual e provavelmente tenha sido uma causa anterior. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, como eu já disse, né, pela minha experiência, inclusive no CVV, nós precisamos tomar muito cuidado com a questão da dor do outro. Porque quem está sofrendo, e aqui o Evangelho também nos diz, é muito difícil compreender o porquê que eu tenho que passar por isso.
Então, a doutrina espírita, ela vem e a doutrina espírita, ela nos dá. Aí, ela vem, ela contribui, na verdade, com duas coisas que nós espíritas consideramos vitais. A doutrina espírita, primeiramente, ela nos dá um sentido para a vida, né? Nós podemos perder tudo. Nós podemos perder a nossa paciência, nós podemos ficar irritados de vez em quando, é normal que fiquemos, nós podemos perder, assim, por algum momento, a alegria, podemos ficar com o semblante um pouquinho mais fechado. Agora, nós não podemos perder o sentido da vida, porque se nós perdermos o sentido da vida, nós entramos em desespero. Então, a doutrina espírita, ela vem nos dar um sentido para a vida e ela vem também imunizar a nossa dor. Como assim, Rose? Ela vem aliviar. Ela vem trazer, então, esse consolo. Qual é o consolo que a doutrina espírita nos traz? Tudo passa, né? Tudo vai passar. Nenhuma tempestade dura para sempre. Agora, eu preciso auxiliar nesse passar, né? Nesse momento. Eu preciso ter paciência, a resignação, fé, mas principalmente coragem. Coragem para ultrapassar essa barreira, coragem para atravessar essa tempestade, de cabeça erguida com dignidade, e aí é que entra o auxílio do meu irmão. Nós somos espíritas e eu acredito que, embora nós, com as portas das nossas casas, pelo menos aqui em Florianópolis, muitas das nossas casas ainda não estão com os trabalhos, né, presenciais, nós estamos aí fazendo lives, nós estamos fazendo as preces e radiações à distância, nós estamos fazendo atendimento online. Então, eu acredito que muitas das casas estão dentro das suas possibilidades, com aquilo que é possível, estão fazendo esses socorros, né? Mas como fazer esse socorro? Como auxiliar o próximo? Nós precisamos entender que a dor do outro não se mede. Então, prestemos atenção também no momento do acolhimento. De dizer para o outro, vai passar, tenha paciência, você não está sozinho. Eu respeito a sua dor. Eu compreendo você. Eu sei que o seu momento está complicado. Então, sempre tentar nos colocar de uma maneira de estarmos ali para o acolhimento. Acolhimento que vai muito além de simples palavras, porque muitas vezes não precisamos nem dizer nada, né? Basta eu estar ali com o meu olhar sereno, com a minha mente voltada para o outro, com o meu coração aberto e fazendo com que o outro sinta a minha energia. Veja bem, nós somos seres vibratórios. E o outro sente quando nós estamos o acolhendo. O outro sente quando está sendo respeitado na sua dor. E é um privilégio, eu sempre digo isso, eu sempre repito isso em todas as minhas falas. É um grande privilégio quando alguém nos procura para desabafar a sua dor. Porque isso chama-se confiança. Confiança. E olha que beleza quando nós podemos aí auxiliar nesse sentido, né? Vamos dar um sentido aqui para a sua dor? Está doendo? Vamos tirar lição dessa dor? O que é que essa dor vai nos ensinar? O que é que essa dor veio, né, mostrar? Tenta buscar dentro de você a resposta. A resposta. Porque existe uma resposta que nós mesmos sabemos, mas que nós também, muitas vezes, estamos resistentes, né? E aí vem a martelada, né? Por quê? Porque um anjo mora preso nesse bloco maciço. Um anjo mora preso nesse bloco maciço. E aí vem o Consolador prometido e diz, e eu tenho o compromisso de trazê-lo até nós. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, ele não nos promete cura, o alívio imediato para as nossas dores, mas ele nos oferece o suporte
para que nós possamos trabalhar, ir nos lapidando, ou seja, através dos estudos, através da caridade, através da compreensão. Então, quando nós começamos a trabalhar o nosso interior, nós começamos a compreender a dor. Nós começamos a compreender e dar um sentido para essa dor. O que é dar um sentido para essa dor? É compreender o sentido da vida. É compreender que eu estou aqui, eu estou lutando. Eu estou aproveitando a bênção da existência. A bênção da existência. Ninguém está aqui a passeio. Nós não viemos aqui para passear, não é? Então, tanto aquela criatura que no momento não está sentindo dor nenhuma, ela está em movimento e se ela não está sentindo dor, ela pode ajudar a amenizar a dor do próximo. Chico Xavier, certa vez, ele estava falando, né, justamente desse tema, das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Ele estava falando para um grupo, né, de mães que haviam perdido seus filhos e que dor, né? Não temos nem como avaliar a dor, e dor também não se avalia, porque dor não se mede, né? A dor de uma mãe quando perde um filho. Eu acredito que essa dor ela só passe quando a gente se reencontra novamente, né? Mas a gente vai amenizando, né? O tempo vai passando, com paciência, com serenidade, nós vamos enfrentando essa situação e a dor vai amenizando. Então, Chico falava para um grupo de mães que haviam perdido seus filhos. E ele falava das causas atuais, das causas anteriores também, por que os filhos tiveram que passar por aquilo, até porque ele estava falando abertamente que já havia passado algum tempo e as mães estavam todas mais conformadas. E ele dizia, né, falava sobre aceitação, que as mães precisavam aceitar isso, né, continuar orando pelos seus filhos, que eles recebiam no plano espiritual todas as orações, todas as boas vibrações que eram lhes enviadas. Porém, enquanto o Chico falava ali com tanta serenidade, com tanta tranquilidade, eis que entra uma mãe desesperada, chega e joga-se nos braços de Chico chorando. E ela diz a ele, Chico do céu, o meu filho acabou de morrer. E Chico, né, para surpresa de todos, Chico abraça aquela mãe e começa a chorar com ela. As pessoas ficaram sem entender, né, aquela atitude de Chico. Mas Chico era, né, uma luz. Uma luz. E ele, com aquele gesto, ele deixa bem claro de que há momentos que não existem palavras. Há momentos que nós precisamos apenas utilizar o nosso coração, a solidariedade, a empatia, o amor ao próximo, o respeito pela dor do outro, para que o outro, sim, então, encontre coragem para dar um novo sentido para a sua vida através da dor, através daquele sofrimento, através daquela lição. Quando nós estamos em nossas casas espíritas, de vez em quando nós conversamos sobre isso, né? A gente pergunta, nossa, quem foi que veio pelo amor? Quem foi que adentrou a uma casa espírita pelo amor? A maioria responde, olha, eu vim me arrastando. Eu vim pela dor. E que beleza, olha só quantos trabalhadores então que vieram. Que lição que a dor deu, né? Quantos trabalhadores que vieram pela dor. Então, foi necessária a dor para poder conduzir aqueles trabalhadores para o trabalho. Vamos trabalhar porque nós estamos aqui a serviço. Ninguém está aqui a passeio, como já disse, ninguém veio aqui para desfilar, né? Por esse plano material, porque a verdadeira morada ainda não é aqui. Então, nós estamos aqui, viajores, e aproveitando aí o nosso tempo, que esse tempo ele seja proveitoso. Nós precisamos entender que
por maior que seja a nossa dor, nós não devemos parar. Nós não devemos entrar no desespero, porque o desespero é que nos leva ao suicídio. A desesperança nos leva ao suicídio. Então, meus irmãos, mesmo nos momentos mais aflitivos, nós precisamos ter coragem para esse movimento, né? Tirar o corpinho da cama, né? Levantar. Eu preciso sair, né? Não estou com vontade de ir à padaria, mas eu vou. Não estou com vontade de fazer caminhada, eu quero ficar deitado. Levanta. A dor vai amenizando. Então, como eu já disse, a doutrina espírita, o espiritismo, ele nos traz, então, duas coisas muito importantes que nós consideramos vitais, que é o sentido da vida e essa imunização da dor. Aos poucos nós vamos trabalhando o nosso interior e nós vamos compreendendo que nós vamos nos fortalecendo através das nossas experiências. E as experiências maiores, acreditem, elas são conquistadas sim através dos momentos difíceis. Nós temos no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós temos ali lições valiosas. Leon Denis, e ele nos fala claramente sobre a importância de nós começarmos a trabalhar, ou seja, a construir, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das nossas aflições, nós começarmos a construir um ser humano melhor. Por exemplo, com as nossas perdas, com os nossos medos, com os nossos momentos depressivos, que nós possamos ir entendendo isso e nos movimentando. E nos movimentando, ou seja, respira e vai. A respira e vai é difícil? É. Não é fácil. Não é simples. E nós compreendemos que não seja. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que é possível. Porque esse Pai amoroso que nos guarda a todos, esse Pai que está conosco nessa caminhada, que não nos abandona em momento algum, Ele vem sim. Ele vem nos alcançar essa esperança através da natureza, através do sol que brilha, através do amarelo, né? Do amarelo que lembra aí girassol, e a gente tem falado bastante sobre isso durante essa campanha. Então, que nós possamos ter essa vontade, essa disposição. Então, tem uma mensagem aqui de Emmanuel que diz assim: fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. Então, como eu disse, quando nós não conseguimos compreender a dor que nós estamos passando, né? Ou quando nós reclamamos, por que comigo? Nós precisamos entender que nós somos espíritos e que nós provavelmente aceitamos esse desafio. Então, coragem para levar adiante, né? As coisas são apenas o que imaginamos que são. Assim, pela vontade, podemos domar, vencer a dor ou fazer dela um meio de elevação. Olha só que lindo. Através da dor, nós podemos fazer um meio de elevação. É o movimento que se dá. Então, quebrando o egoísmo, o que é o egoísmo? O que é o egoísmo, meus irmãos? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, no item 11, fala que o egoísmo é a chaga da humanidade que tem que desaparecer da Terra. Porque o egoísmo ele vai retardar o progresso moral. E ao Espiritismo cabe então a tarefa de elevar essa questão moral na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, a sua coragem. E aí Emmanuel acentua, digo coragem, pois que dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer o outro. Que cada um, portanto, empregue
todos os esforços para combatê-la em si, certo de que este monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. O maior obstáculo à felicidade dos homens. Mais uma vez aqui, para encerrar, eu vou lembrar Chico Xavier. Conta que certa vez, até lembrando agora aqui do início da nossa pandemia, que as pessoas correram para o mercado, bem no início, acho que muitos aí vão lembrar, as pessoas correram para o supermercado comprar, né? Abastecer o seu armário, porque vai faltar coisa no mercado, e até eu acho muito engraçado que meu filho chegou em casa e disse, mãe, pelo amor de Deus, vai no mercado, porque vai acabar faltando comida. E eu disse, filho, calma, vai faltar comida, não. E mesmo que falte, vai faltar para todos. Aí não adianta eu estar com o meu armário abastecido e o meu irmão, os meus vizinhos, estar, né, sem nada em casa. E aí tem essa história de Chico, né? Que Chico estava na feira certa vez comprando tomates. E aí Chico escolhia um tomate bom e um tomate ruim. Um tomate bom, um tomate ruim. E aí as pessoas que estavam por aí, mas Chico, por que é que você está escolhendo um bom e um ruim, né? E ele respondeu, porque o que é que se eu pegar só os bons, os tomates bons, as pessoas próximas que vierem comprar só vão ter os ruins. Então, fica aí essa grande lição de Chico, né? Empatia. Empatia. Nós precisamos começar a ter empatia, dar sentido à nossa vida e, principalmente, entender o sentido da dor. O sentido dessa grandiosa lição, dessa grandiosa oportunidade. Que a dor seja uma oportunidade nessa nossa caminhada. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos aí pela companhia. Espero que a reflexão tenha chegado aos corações, com a certeza de que toda dor tem uma data certa para acabar. Então, se tem alguém nesse momento passando por uma aflição, por um sofrimento, não se desespera. Não desiste, não. A melhor saída é a vida. É continuarmos lutando, é continuarmos dando sentido para a nossa vida. A dor vai passar. Vamos acreditar nisso, vamos confiar. Que Jesus nos abençoe, que nos envolva com seu imenso amor e que assim seja. Mais uma vez, minha gratidão aí à casa, mais uma vez, gratidão, Davi, pela oportunidade. Rose, nós ficamos muito gratos. Como eu disse no início, vou voltar a repetir. Quando você aceitou o meu convite, eu fiquei muito feliz de poder trazer essas reflexões, trazer o seu jeito tão carinhoso de passar o Evangelho. E quando a gente pensa, né, em falar da dor, a gente já distorce na nossa mente, né? E do jeito que você conduziu, realmente, nós vemos que o que passamos é o necessário. E muitas vezes, e sempre, né, Deus nos dá o suporte para que a gente possa passar por isso. Está à nossa volta, né? Aí a gente tem que contar com as pessoas que estão junto a nós, né? Rose, então, fica os nossos agradecimentos. Tivemos uma contribuição aqui de uma amigona nossa, Paola, que diz que tem uma música espírita que diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Ou seja, a dor educa o espírito, né? E nesse raciocínio evangélico da sua fala, né? Uhum. Então, agradeço a Paola também pela contribuição, que realmente foi um comentário bem propício. Obrigada, Paola. Chegamos ao final. Na semana que vem nós vamos continuar, né, encerrar o nosso mês aí, o Setembro Amarelo. Nós vamos estar com a nossa companheira Veranice Amorim, de Sete Lagoas, do Centro Espírita Bittencourt Sampaio. Então nós acompanhamos todos que estão aí esse mês acompanhando as lives conosco.
Lembrando que depois, né, teve muitos companheiros que hoje não puderam acompanhar, mas lembrando que depois fica disponível tanto na página do Facebook quanto na página do YouTube, tá bom? Então, quem quiser acompanhar depois, tá fácil acompanhar. Ô, Rose, eu vou molar você mais um pouquinho. Você pode fazer a prece de encerramento para nós? Posso sim, Davi. Vamos lá. Eu vou trazer como prece final uma mensagem muito linda de Maria Dolores também. Vou encerrar com Maria Dolores aqui, tá? Quando você começou com o Quando poema dela, eu E mesmo vou gosto muito das encerrar poesias dela. novamente, que fala de vida. Vida, já que nós estamos falando de vida, de valorização da vida, de sentido de dor, vamos falar de vida? E diz assim: não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente. A natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas, dizer que mágoas lembram trevas que nem de longe saber entendê-las. Contempla o céu noturno, revelando avalanches de estrelas. Asseveras que as sombras são feridas, quais picadas de espinhos agressores, fita verde das árvores, recoberta de flores. Nos dias de aflições, ante a força das provas, recorda na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio sem chagas a pérola sublime. Assim também, nos trilhos da existência, se chora sem apoio e caminha sem paz, não te queixas do mundo, serve, ama, espera e vencerás. Vida, toda a vida é luz eterna, escalando amplidões e buscando apogeus. A presença da dor, em qualquer parte, é bênção de Deus. É isso mesmo, viu, Paula? Que Jesus nos envolva, nos abençoe. Gratidão, Davi. Sinta-se abraçado. E que assim seja, meu irmão. Muito obrigado, Rose. Fique com Deus. Uma boa noite para todos os nossos irmãos que nos acompanharam e até a próxima semana.